Este poema, na introdução deste vídeo, ele faz parte de um livro cujo pai era um alcoólatra e que brutalmente, estupidamente, constantemente impetrava uma surra à sua esposa. Esse livro chama-se A História de Lara. E eu tenho uma esperança muito grande que Deus, ao tempo dele, possa fazer com que esse livro se transforme em uma mensagem para aquelas pessoas que hoje talvez passam por tantos problemas de relacionamentos. A grande realidade é que esse livro ele discorre por outros caminhos. Por causa dos efeitos colaterais de um relacionamento dúbio, conflituoso, a filha cresce com problemas e acaba seguindo por outro caminho. A grande realidade também sobre este livro é porque o sonho do meu coração, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde as ideias de Antônio Gramsci, onde as ideias de George Lukács, Adorno, Herbert Marcuse e tantos outros deturparam de forma avassaladora. Fizeram com que a família, que é a célula da sociedade, aos poucos, paulatinamente, fossem se deteriorando. As novelas, com suas ideias progressistas, sempre tornam o esposo um homem hediondo, bruto, estúpido, e assim como também sempre fez apologia ao divórcio, à rebeldia dos filhos. Infelizmente, são ideias gramscistas que promulgam, que vêm com todo o propósito de destruir a célula da sociedade. Afinal de contas, o princípio maior deles é destruir, é desconstruir a cultura judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano, que são os pilares da sociedade ocidental e o Brasil como um todo. E infelizmente nessa barca, com essas ideias que chegaram aqui, através de nossos mestres nas faculdades, nossos alunos que entraram na faculdade para aprenderem uma profissão, acabaram sendo militantes de um processo que palavra difícil, desconstrutivo. Porque o propósito de Antônio Gramsci nada mais é do que senão desconstruir a sociedade no geral, para gerando a luta de classes, e nesta questão homens contra mulheres, heterossexuais contra homossexuais contra heterossexuais ou vice-versa, negros contra brancos, pobres contra ricos, enfim, não é outra ideia senão de destruir a sociedade com ideias que, com certeza. Agora, a grande realidade é que, porque falei sobre os mestres da escola? Porque essa geração veio crescendo com ideais progressistas. E isso entrou nos nossos lares através de novelas, filmes, até mesmo programas. Já aconteceu o caso de programas vespertinos, onde a mulher, no seu feminismo, se sentiu no direito de criar tipo uma rebeldia em seus lares. É claro que os direitos das mulheres têm que ser reconhecidos como o direito dos homossexuais, dos negros, enfim. Mas o propósito que está implícito sobre isso não é outro senão a desagregação. Mas como estou falando objetivamente sobre lares, o propósito do meu trabalho de uma forma em geral, assim como hoje, infelizmente, tantos autores, sejam de livros ou seja de novelas, criaram temas que são deturpadores, eu quero assim polarizar o relacionamento familiar, baseado naquilo que creio que Antônio Gramsci fez de tudo para desconstruir, num paradigma que veio do judaísmo, em um salmo muito conhecido, que é o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho de tuas mãos. Feliz serás e irás bem. A sua mulher será como a videira frutífera ao lado de sua casa, os teus filhos como planta de oliveira em roda da sua casa.
Assim abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe de Sião todos os dias da sua vida, para que veja a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Ou, com certeza, quem ler aqui que tem ideais progressistas tratarão isso como um texto ambíguo, gerado apenas para uma sociedade atual da época. São questões morais, porquanto atemporais. O Salmo 128 para mim é um paradigma por causa disso. E Paulo reverbera isso de forma tão grande nas suas epístolas aos Colossenses, aos Efésios. No capítulo 5 de Efésios ele fala sobre o homem, sobre a mulher, semelhantemente vós mulheres sujeitai a vossos maridos como no Senhor. E com certeza as feministas rasgarão as suas vestes, aliás elas já o fazem quando nas suas passeatas desnudam seus seios, demonstram toda a agressividade de uma sociedade em atitudes abjetas. Mas a grande realidade é que a mulher que se sujeita não de forma mucama, de forma estúpida, mas respeitando o seu cônjuge, porque Paulo continua dizendo, e quanto a vós, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo entregou por ela. Qual a mulher que não gostaria de se sujeitar a um homem que é capaz de dar a vida por sua própria esposa? E Paulo continua discorrendo, falando, olha, pai, não irritei os vossos filhos. Filhos, não sejam desobedientes aos vossos pais. É a polarização, a reverberação e a autenticação do paradigma que encontra-se no Salmo 128, que volto a repetir. Infelizmente, as novelas tão promulgadas paulatinamente introjetou dentro dos lares, criando o marido, o divórcio, fomentando questões como divórcio, entre tantas outras coisas. Além disso, fora dessa barca do relacionamento familiar, existem os filhos que há um eufemismo tão grande, levando os nossos filhos para o vício das drogas, porque essas ideias, acima de tudo, promulgam a liberação do uso das drogas. Infelizmente, em nossa nação, um ex-presidente, um velho, para mim, me perdoa a expressão, por mais inteligente que ele possa ser, se tornou um velho decrépito, Fernando Henrique Cardoso. Me entristeceu ver a ele abraçar de forma contumaz o uso da liberação, a liberação do uso das drogas. Quantos jovens hoje estão sendo massacrados por causa de uma pedra de crack, por causa de R$ 5, se perde a vida. Eu costumo afirmar que por causa de um cigarro de maconha se perde uma vida, por causa de uma dívida irrisória. A violência está aí à solta, adentrando em nossos lares. Por isso que eu comecei esse vídeo com um poema, falando sobre um relacionamento que tinha tudo para ser perfeito, que começou perfeito, mas vieram as incongruências, as influências externas, porque nada mais é do que a influência externa de uma cultura que tem se deteriorando. Mas eu peço a Deus que levante não somente a mim, mas homens e mulheres dispostos a salvaguardarem o princípio básico da cultura ocidental, que por sua vez está respaldada em conceitos maravilhosos, tais como a filosofia grega, o direito romano e a cultura judaico-cristã, baseado nas Sagradas Escrituras. Fora disso tudo não passa de uma ilusão, de confusão e deturpação de pensamentos. Que Deus abençoe aqueles que, infelizmente, por uma razão, já perderam, se separaram. Creem em Deus que Deus pode restaurar, pode transformar, pode trazer novas esperanças. O que não se pode de forma alguma é fomentar, continuar dando valor, vazão aos ideais de Antônio Gramsci, de Herbert Marcuse, aos ideais que hoje estão na boca de artistas, cantores, atores, autores, que criam ideias que insuflam essa geração, fazendo com que ela se perca. Que Deus levante artistas, autores, cantores com ideais conservadores, que priorizam acima de tudo a família, a célula da nossa sociedade. Bendito seja o nome desse Deus chamado Jesus Cristo.
Amém.